Na última aula a gente começou falando sobre o que é som, altura. Alguém lembra alguma coisa sobre isso? A gente fez até um exercício vocal aqui, mais agudo, mais grave, lembra disso? Então, hoje nós vamos continuar essa sequência dessa informação, por isso que é importante depois, né, vou tentar gravar a última aula para poder disponibilizar para quem não viu, para estar por dentro da situação. Então vamos lá, na última aula, só para revisar rapidinho essa parte, a gente estava falando sobre grave e agudo. Imagine que a música, as notas, é como se fosse uma escada. Então imagina que essa escada você pode subir, ó, ficou fácil para poder lembrar, ó. Você sobe para o céu e desce, eu não desço, mas alguém um dia talvez desce lá para o inferno. Então é mais ou menos isso, ó. Essa escada você pode subir ou você pode descer. Então, o agudo é aquele som que vai ficando cada vez mais fino. Se tiver alguém com um violão aí, me empresta que eu vou fazer alguma coisinha ou outra aqui, tá bom? Então, se tiver afinado bem, se não tiver, o que tiver aí. Então essa escada musical, gente, é assim, ó. Imagina que imagina que tem uma pessoa subindo e descendo essa escada, ok? Se ela sobe, ela vai pro agudo, grave esse nome, agudo. Se ela desce, ela vai pro grave. O que é o grave e agudo? O grave é aquele som mais encorpado, vamos dizer assim, um som mais grosso. Dó, sabe, aquele som. O agudo, um som mais fino. Grave e agudo. Então, entendam o seguinte. No violão, quando a gente fala de grave e agudo, é algo mais ou menos assim, ó. Nem sei se esse violão tá afinado. Tá mais ou menos. Aqui, ó. Mas só para vocês entenderem o conceito. No violão, nós temos duas situações de grave e agudo no violão. A parte de baixo do violão são as notas mais agudas. Roda um somzinho mais agudo. Quanto mais eu vou subindo, ó, o grave tá desafinado, mas só para vocês entenderem. Grave mais agudo. Então, um grave e agudo nesse sentido, e você tem um grave e agudo nesse sentido aqui. Quanto mais a mão vem para cá, ó, mais agudo fica o som. Olha só. Percebeu que o som vai ficando mais fininho? Se eu voltar, vai ficando mais grave. Quanto mais para cá, mais grave. Quanto mais para cá, mais agudo. É só para ter a noção. Beleza? Esse conceito de grave e agudo é importante, como a gente está sem o teclado aqui, esse violão não está afinado, mas só para vocês terem mais ou menos a ideia. Você pode ter dó, você pode ter um grave, dó, dó, o mesmo dó lá em cima. Então nessa escada, vocês têm que perceber o seguinte, a mesma nota, o mesmo nome de nota, o dó, por exemplo, você vai ter um dó na parte mais grave, vai chegar um momento que você vai ter o mesmo dó mais no meio da escada e depois o mesmo dó mais na parte aguda da escada. Então, como se fosse dó, 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 ok? É o mesmo dó, só mudou a altura, se ele está mais agudo ou se ele está mais grave. Esse conceito é muito importante porque a gente vai falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre notas naturais e acidentes, tá? Vamos começar falando aqui sobre as notas naturais. Coloquei a figurinha ali da salada fit, porque uma coisa natural é uma coisa mais pura, geralmente, não é assim? Tem que ver da natureza, o trem mais puro. É mais ou menos isso. A nota natural é como se fosse a forma mais simples das notas. É uma forma de dizer, tá, gente? Isso aqui, tudo que eu vou dizer é uma coisa um pouco lúdica. Muitas coisas na arte é um pouco abstrato, um pouco lúdico, é só para vocês tentarem entender o conceito da coisa, tá bom? Vai assimilando aí. Então, olha só. As notas naturais, que são conhecidas, são essas aqui, ó. Todo mundo acho que já ouviu aquelas musiquinhas tipo Dó, dó, ré, dó, fá, mi. Parabéns para você. Ou dó, ré, mi, fá, fá, dó, ré, dó, ré. Todo mundo em algum momento da vida já ouviu isso. As notas naturais são essas, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas são as notas naturais. Olhando para essa escada, vocês entenda que eu quero que vocês enxerguem as notas naturais como uma escada. Como eu mostrei na foto anterior, lembra? A escada. Essa escada você pode subir
Ó, imagina uma pessoazinha subindo os degraus de uma escada, ó. Degrau, certo? Vocês perceberam alguma coisa de um padrão diferente nessa escada? Alguém percebeu alguma coisa, um padrão, algo diferente nessa escada? Hã? Degrau mais alto que o outro? Ó, degrau mais alto que o outro. Vocês vão perceber, por exemplo, ó, a nota Ré é um degrauzinho um pouquinho mais alto, mas o Dó é um degrau pequenininho. O Dó? Tá. Antes disso, eu vou voltar nesse assunto que eu perguntei desse padrão, só para você já ir ligando aí a informação. Perceba o seguinte, eu disse que as notas naturais são essas aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas quando a gente viu essa foto dessa escada, tá vendo que essa escada tem muito mais degraus? Por quê? A ideia é que você, é como se fosse assim, você vai subindo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois começa tudo de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai repetindo, para cima e para baixo. Então, é como se fosse isso, ó, você começa no Dó, vai subindo até o Lá, o Si, depois do Si, começa de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e vai embora. Se você descer, ó, se você tá no Dó e você voltar uma, ó, é como se você estivesse aqui, ó. Se eu voltar um degrau, eu caio no Si. Ok? É isso. Então essa escada vai para cima e vai para baixo. Vai para o agudo subindo ou desce para o grave. Alguma dúvida até aqui? Quando eu pergunto assim, gente, é a hora que... Professor, não entendi. Entendeu? É a hora para perguntar. Vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu numerei cada degrau dessa escada, ó. Não tinha um número, agora tem. Então nós vamos assumir que o Dó é a nota número 1, ok? E o número é importante, porque mais para frente, quando a gente for falar de formação de acordes e outros conceitos na música, essa informação vai ser muito importante. Depois eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês também, tá? Material da apresentação para que vocês possam rever caso tiver alguma dúvida. Então, olha só. O Dó vai ser a nota 1. Ré a nota 2, Mi a 3, Fá a nota 4, Sol nota 5, Lá nota 6, Si nota 7. Começa tudo de novo. Dó nota 1, Ré nota 2 e vai embora. O número é importante. Entenda que essa sequência ela é importante. Principalmente coisas como a primeira nota, que é o Dó, a terceira nota, que é o Mi, a quinta nota, que é o Sol. Geralmente, uma escala musical, vocês vão perceber que isso vai ser muito importante, a questão da primeira, da terceira e da quinta nota. Né? Mas não é agora que a gente vai aprender isso, é só para vocês já ir assimilando as coisas. Muito obrigado, pastor. Quantas são as notas naturais, então? Opa, fiz besteira. São 7, perfeito? 7 notas naturais. Gravem isso. Sempre uma música, uma escala, as notas naturais são 7. Beleza. Vamos falar um pouquinho dos acidentes. O acidente aqui, gente, é um acidente musical, tá? Não é acidente de carro não, mas é só para ficar gravado. Nós estamos falando sobre notas naturais, saladinha e acidentes. Olha só, a gente estava falando que tem alguns degraus que eles têm um tamanho um pouco diferente. Percebam, ó, pintei até de outra cor para ficar fácil de ver agora, ó. Começou a melhorar, né? Se você olhar esse Dó aqui e esse Dó cá em cima, eles têm o mesmo tamanho. O Fá também. Porém, o Sol já é uma nota, ó, um degrau maior. Todas as outras são degraus grandes, tá vendo? Vai ficar ligado. Vê se vai melhorar. Olha a situação. Imagina novamente a pessoa subir nessa escada. Ela vai ter um certo grau de facilidade e dificuldade dependendo de onde ela está nessa escada. Por exemplo, imagina que a pessoa está no degrau Ré, ok? Está exatamente aqui. Para ela subir do Ré para o degrau Mi, tá vendo que tem uma certa altura aqui, né? Então ele vai subir para cá. Do Mi, para ele subir para o Fá, perceba que a altura é menorzinha, tá vendo? Muito menor do que do Ré para o Mi. Ó, para ficar mais fácil de enxergar isso, ó. Tá vendo que, ó, o tamanho dos degraus realmente é bem diferente. Para quem às vezes ainda não tinha entendido e visto, agora deu para ver, ó. Se você olhar lá, ó o azulzinho como são degraus bem maiores do que aonde estão os verdinhos aqui. Fechou? Olha só então, hein? Para a pessoa poder subir essa escada de uma forma mais fácil, eles criaram um recurso musical. É como se tivesse feito um padrão
para poder facilitar com que todos os degraus ali tivessem mais ou menos o mesmo tamanho. É muito mais fácil você subir uma escada que todos os degraus são iguais, ou você sobe uma escada que um degrau é pequeno, outro é grande, daqui a pouco você tropeça e dá errado. Então, para padronizar essa escada musical, foram criados recursos nesses pontos, não nos verdinhos, nos pontos azuis, que são os degraus mais altos, para poder esse degrau ficar mais curto, para ter uma facilidade, beleza? Criaram esse recurso aí, o hashtag, que todo mundo conhece, né? Não, gente, é o sustenido. Não vai me colocar na prova hashtag não, que vai tirar 0, tá? Isso aqui é o sustenido. Então, olha só. A mesma escada que a gente viu agora, observa ela agora, olha que diferença. Ó, agora ficou padrão. Se você olhar agora, ó, com isso aqui, o degrau aqui, lembra que eu disse que do Ré para o Mi era um degrau difícil de subir, porque é mais alto do que de Mi para Fá? Com esse recurso aqui, fica muito mais fácil. A pessoa que está no Ré, ela pode subir nesse degrauzinho preto, que eu disse que é o sustenido, e depois ele passa para o Mi. Ficou muito mais fácil. Do Mi para o Fá já era fácil. Do Fá para o Sol, ó, que era difícil, agora só subir aqui nesse sustenido e depois ir para o Sol. É mais ou menos essa a função do sustenido. Padronizar a distância, a altura entre as notas. Essa distância entre as notas ficou mais fácil. Os degraus ficaram praticamente todos iguais. Vamos lá. Esse sustenido, a gente vai usar também um nome para essa nota sustenida, para ficar claro, né? E todo mundo entender quando a gente for tocar as músicas. Então, olha só. Quando você tem esse degrau aqui, que era o degrau natural, assim, ó, natural. Se a nota depois dele tem a possibilidade, ó, de colocar um sustenido aqui, como que a gente vai chamar isso? Vai ser o nome do degrau anterior acrescido do sustenido. Então, esse aqui é o Dó natural. Lembra que nós falamos de notas naturais? O acidente, que é esse cara aqui, vai ser o mesmo Dó, porém sustenido. Então, Dó sustenido. Esse pretinho aqui é o Ré sustenido. Assim por diante. Percebam que nessa escada tem 2 degraus que eu pintei de mais uma cor diferente, de amarelo. Propositalmente. Por quê? Perceba que depois desse degrau amarelo, como já é um degrau baixinho, ó, igual esse Dó aqui, ó, do Si pro Dó já é um degrau baixo. Não precisa de sustenido, porque já está no tamanho padrão. Pode ver que, ó, do Mi pro Fá também não precisa. Então, vamos decorar. Tem coisa que é decoreba. Mi, nota Mi. E a nota Si não tem sustenido. Grave essa regra. Mi e Si não tem sustenido. E o motivo eu acabei de explicar. É para que a distância entre as notas fique igual, toda padronizada. Fechou? Vai ter o material depois, se vocês querem perguntar, pode perguntar. Eu vou disponibilizar tudo isso só no grupo. Podem ficar despreocupados. Eu vou exportar isso aqui com um PDF, alguma coisa, eu vou jogar no grupo para ter isso aqui. Quem quiser imprimir, imprime. Ou se só quiser ter digital, fique à vontade. Tudo que eu trouxer do PowerPoint, eu vou jogar em algum local. De repente eu boto o link do material logo abaixo do vídeo para quem quiser baixar. Quais são as notas que não tem sustenido? Mi e Si não tem sustenido. Beleza. Vamos avançar. Quantas eram as notas naturais que eu disse no início? Estão espertos. Só que agora nós colocamos os acidentes. Quantos são os acidentes? 7 mais 5, aula de matemática. Telecurso 2000, quem é das antigas aí, ó. Até musiquinha, né? Então, ó, 7 mais 5, 12. Então, no total, as notas musicais são 12. Gente, é 12 e acabou. Não tem 13. Aqui é 12, não tem 13, ok? É 12. São 12 notas. Lembra da escala musical? Que ela começa no Dó, Ré, Mi, vai chegando no Si e começa tudo de novo? Então sempre vão ser de 12 em 12 notas. Fechou? 12. Então é sempre 12. Não tem invenção de ter 13, 14. É 12. Não vai ter uma nota nova. Ah, semana que vem vão inventar um. É isso aqui. Então vocês têm que decorar. Saber que é o Dó, a sequência total das 12 notas. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Mi sustenido. Não tem. Mi pula pro Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido,
Lá sustenido, Si, Dó de novo. Não tem Si sustenido. Do Si vai pro Dó de novo e vai embora. Fechou? Vamos lá. Essas notas, gente, quando a gente vai fazer uma cifra, imagina, talvez alguém já buscou isso na internet, se você ir naqueles sites como Cifra Club, letras.com.br e outros, tem sites que você coloca lá um louvor a único. Como é que toca o louvor a único? A único que é digno. E vai estar lá a cifra, vai ter, ó, você vai tocar o acorde tal, depois o acorde tal, o acorde tal, já tem tudo bonitinho, vai ter a letra da música, do louvor, e já as notas, os acordes precisam ser tocados. Porém, esse jeito de escrever, assim, dó, ré, mi, a escrita no português fica complicado, porque vocês vão aprender que tem acordes que você tem que fazer. Um exemplo, dó com baixo em mi, com a quarta, com não sei o quê, com a nona. Assim, os acordes, dependendo do louvor, da música, o jeito de escrever o acorde fica muito grande. E aí, quando você tem que botar vários acordes um pertinho do outro na cifra, fica inviável, não cabe nem para escrever, não tem como. Então criou-se uma nomenclatura como se fosse a palavra fugiu aqui, como se fosse para reduzir, fizeram uma forma de reduzir a escrita. Ou seja, em vez de você escrever o Dó com duas letras, você só vai colocar a letra C. Então se tiver um louvor, que tiver uma cifra, e na cifra tiver lá o C, você já vai saber que o C é o Dó. Tem coisa que tem que decorar. Parece que às vezes é difícil, que tá vendo a primeira vez, mas não é, porque eu vou ensinar um macete. Entenda, vamos lá, ó. O C é o Dó, o Ré é o D, o Mi é o E, o F. O Fá é o mais fácil. O Fá é o F e já começa, né, com F. Fica moleza aqui, ó. O Sol é o G, o Lá é a letra A, o Si é o B e começa tudo de novo. Percebam. Observa o seguinte, se você pegar da letra C até a letra G, isso aqui é o alfabeto nosso, ó. C, ó, na mesma sequência, tá vendo, ó? C, D, E, F, G, A, B. Começa no C o Dó, não é isso? Ó, C, D, F, G, C, D, E, F, G, A e B. E começa tudo de novo. Observe o seguinte, ó, o macete aqui, ó. Se a gente olhar a escada pela parte de baixo, se eu pegar, em vez de eu começar no Dó, eu voltar 2 degraus aqui, ó. O Lá começa com qual letra? A. Vê se agora não fica mais fácil ver o alfabeto, ó. A, B, C, D, E, F, G. Não fica muito mais fácil? Então, gravem essa frasezinha. Lá, eu aprendi isso, gente, com 8 anos de idade. Minha primeira aula de violão. Fabiano. Deu essa ideia, ó. Fica aí, Fabiano. Um abraço pra você, depois eu vou te mandar o vídeo. 8 anos de idade. Lá no Lá começa o A. Lá no Lá começa o A. Precisa lembrar que o Lá é o A. Então, o Lá começa o A. Então, se você sabe que o Lá começa o A, é só você pegar a sequência. A é o Lá. Então, A, B, C, D, F, G. Ok? Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, né? Vai seguindo a sequência. Então, ó, se você lembrar que o Lá é o A, é só você continuar. Depois do A vem o B. E se é o Lá, depois do Lá não é o Si, então o Si é o B. Dó é o C e vai embora. Isso vocês têm que rever, olhar de novo, falar os nomes das notas para vocês irem encucando isso na cabeça. Porque daqui para frente eu não vou escrever mais Dó, Ré, Mi. Eu vou escrever C, D, E, F, G. Não tem nomezinho Dó, Ré, Mi. Isso aqui, próxima aula, é só letrinha. Mas não é difícil. Com a prática, vai ser automático. Você não vai olhar para cá. É mais ou menos o inglês aqui. Tem gente que já, imagina, talvez já fala inglês aqui. Eu não sou especialista em inglês, mas o pouco que eu aprendi de inglês, eles falam sempre o quê? Não tente traduzir o que você vai falar. Não tenta falar assim. Porta é dó. Aí você vai falar assim, né? Você vai ver escrito lá, dó. Aí você vai falar, peraí, dó, traduzido é porta. Não, você não precisa fazer essa tradução. Você vai olhar e falar, dó, isso aqui é um dó, a porta. É direto, você não precisa traduzir. Você tem que falar a palavra e já saber que aquilo é uma porta. Ok? Não sou professor de inglês não, tá, gente? Mas eu já ouvi muita gente me explicar dessa forma. Aqui, mais ou menos, vocês entenderam a sequência dessas letrinhas. A, B, C, beleza. Isso, com o tempo, vocês vão praticando, vai pegando a manha. Então, se a gente colocar numa tabela, talvez fique mais fácil ver agora. Ó,
o correspondente de cada um, ó. Dó é o C, ó. Ré, o D. Tá vendo? Isso vai estar no material, vocês revejam até decorar isso aí e ir pegando a manha. Bom, voltando para aquela escadinha que a gente estava vendo ali agora, lembra que tem os acidentes. Vocês estão ligados, ó. Os acidentes estão lá. Os acidentes também a gente vai usar a mesma nomenclatura. Então, se o C é o Dó, aqui, ó, o degrauzinho do sustenido, para ser o Dó sustenido, vai ser o C e o sustenido. Então, você vê um C e o hashtagzinho, você já sabe que é o C sustenido. É o Dó sustenido. Assim para as outras notas. Ré sustenido, ó, o Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Moleza. Olha só. Mesmo que vocês não saibam tocar teclado, mas algumas pessoas já viram um piano, já viram um teclado. Né? A gente está sem um aqui, mas vamos aqui que vai dar certo. Se vocês começarem a observar, essas notas aqui meio que parecem um tecladinho. Essa escada musical. Para mim, o teclado ou piano é o instrumento que visualmente melhor você entende ver essa escada musical, com as notas naturais e com os acidentes. Acho que é o mais simples de você bater o olho e visualmente conseguir entender. Pode ver, ó, igual aqui, ó, o Dó tá aqui, olha o Dózinho aqui, ó, Ré, Ré, vai seguir até o Si, ó o Si aqui, tá vendo? Tudo igualzinho. Perceba que, ó, o Dó aqui, depois, qual é a nota depois do Dó, essa pretinha aqui? Dó sustenido. Você não vai falar C sustenido, você vai falar Dó sustenido. Você lê a letra C, mas você fala Dó, beleza? Então, ó, Dó sustenido. Perceba que aqui você tem um Dó e o sustenido aqui, não falei que sempre o sustenido é uma teclinha, é um degrau preto? No piano, são as teclinhas pretas. As teclinhas brancas são as notas naturais. E as teclinhas pretas são as notas, os acidentes. Tá vendo como é que começou a ficar fácil? Perceberam como que ficou muito mais fácil? Você olhar para o piano agora, você já sabe que as teclinhas brancas são as notas naturais e as pretinhas são os acidentes. Claro que você talvez não vai saber de cabeça onde que é o quê. Se eu bater no piano nessa nota aqui, você vai saber que é o Mi, mas eu vou ensinar amanhã. Vou passar o macete, como você faz para identificar cada notinha onde está de uma forma fácil. Olha só. Então, perceberam? Olha algumas coisas que eu quero que vocês comecem a observar, hein? Olha agora, hein? Se eu girar essa imagem, vê se fica mais fácil para ver. Ficou mais fácil? Se vocês olharem, ó, mesma coisa. Eu só girei a imagem, gente. Só girei, ó. O primeira nota aqui, que é o Dó, olha ele aqui. Depois do Dó aqui não tem uma tecla pretinha? Olha aqui, ó. Do Dó, depois tem um Dó sustenido. Então ficou meio parecido. Agora, se quem não enxergou ainda, vai enxergar agora. Se você não tinha enxergado isso agora, você vai enxergar. De novo, para quem não viu, hein? Ó a animação, hein? E ó, alta tecnologia. Aí, ó. Presta atenção. Veja que aqui nós temos quantos sustenidos? E aqui embaixo, ó, 2. Depois tem um espaço sem nada. Depois tem mais 3 aqui. Quais são as notas que não tem o acidente depois, que não tem sustenido? Mi, Si. Então, olha só, hein? Vamos pro teclado. Ó, aqui o Ezinho é o Mi. Depois do Mi, cadê a teclinha preta aqui? Não. Tá vendo que depois do Mi não tem a teclinha preta? Não tem o Mi sustenido. A mesma coisa aqui em cima, ó. Você tem o Mi e, ó, cadê, ó? Não tem aqui. Então já é um indicativo para você começar a se localizar onde está cada nota no piano. Outra coisa, agora para não errar, para nunca mais você olhar para o piano e não saber onde está o Dó. Aonde tem duas teclinhas pretas, ou seja, juntas, ou seja, 2 sustenidos juntos, a primeira nota branca antes, a natural, ó, a anterior é qual? Essa aqui, ó, é o Dó. Então você olhar para o piano, você vê 2 teclinhas pretas, você olha na primeira aqui, a de trás é o Dó. Não tem como errar. Se você já sabe qual que é o Dó, a próxima teclinha branca é uma nota natural ou um acidente? Então você já sabe que aqui é o Dó. Quais são as notas naturais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pronto, então você não precisa ter desenhado no teclado. Você vai bater o olho aqui, se você achou onde está o Dó, você vai embora. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Molezinha? Quem não sabia agora, já vai chegar em casa, quem tiver um, já vai no teclado e ó, já sabe onde é que é as notinhas ali. Da mesma forma, para achar os acidentes. Primeira nota é o Dó, o próximo aqui é um acidente. Sempre a próxima nota, que é um sustenido, vai ser o nome da nota anterior acrescido sustenido. Então,
Essa primeira vai ser o Dó sustenido. É o primeiro sustenido da sequência. Molezinha até aí? Então, olha só. Sempre, como eu disse, as notas naturais são 7. Pode ver que o piano, ó, é como se fosse isso aqui. Eu botei uma linha imaginária aqui, tá vendo? Ó? 7 notas, acaba no Si e começa de novo. Ó. Si até o Dó. Sempre de 7 em 7. A gente vê aquele piano, aquele monte de nota, mais 12. Só tem 12. É 7 naturais mais 5 acidentes. E só fica repetindo, pra cima e para baixo. Não tem 60 notas, só tem 12. Ficou mais fácil. Esse é o tecladinho de imã. Tá vendo? Se vocês olharem lá, ó, é o mesmo teclado, mesma coisa, ó. A primeira teclinha aqui, ó, se eu botar a bolinha aqui, ó, amarelinho, não sei se dá pra vocês verem bem daí. Ó, que nota que é essa? Todo mundo tá vendo que é o Dó. Se eu pegar aqui o laranjinha e colocar aqui, que nota é essa laranjinha? Mi. Se eu pegar essa outra aqui e colocar aqui, que nota é essa? Olha direitinho. Não precisa ter pressa. A primeira é o Dó. Vai contando, ó. Dó, Ré, Mi. Então é o Lá. Sugestão, não chuta. Olha pro visual. No início conta, se for preciso. Depois, vocês vão bater o olho, você já vai saber. Se tem 3 aqui em cima. A última, se voltar uma, você já vai saber que é o Lá. Com o tempo você grava essas coisas. E como eu falei lá na primeira aula, quem aprende teoria musical, pelo menos o básico, você não vai ficar preso a um instrumento. Para você pular de um instrumento para o outro, você só tem que saber aonde estão as notas no outro instrumento e como que executa tocar naquele outro instrumento. Enquanto no teclado você vai tocar de uma certa forma, você vai tocar com as mãos, né, aqui para baixo, com o violão você vai tocar com uma mão aqui, a outra mão aqui, muda a forma de execução, mas as notas são diferentes. Eu disse na última aula, o Dó do teclado é diferente do Dó do violão? Não é. É diferente do Dó da gaita, do Dó do saxofone, do Dó da guitarra, do Dó do contrabaixo? A mesma nota que faz no instrumento, faz na outra. Olha só, vocês receberam uma foto, um desenho de um violão. É importante vocês saberem as partes do violão, porque quando eu for passar a parte prática para vocês, eu já vou chegar e vou falar os nomes técnicos, vou falar o nome da parte do instrumento. Eu não posso falar assim, pega o violão e coloca a mão ali naquela coisinha marrom, que tem uma bolinha branca. Não tem como. A gente não vai conseguir evoluir e conversar. Então, eu preciso falar, olha, sobe uma casa, volta uma casa. Esses nomes, vocês vão ter que saber o que é, para que fique fácil a comunicação. Então, olha só. Olhando pelo desenho ali, ó, conhecendo o violão. Vamos falar das partes principais, olha. Essa parte aqui, compridona aqui, ó, nós chamamos de braço. Isso é o braço do violão. E aqui na frente, essa parte de madeira, nós chamamos de mão. Não está escrito ali, mas depois na anotação de vocês. Isso aqui é o braço. E essa parte aqui de madeira é a mão. Ó, é fácil decorar. Olha aqui, ó, o meu aqui, ó. Braço, ó o braço. Na ponta tem o aqui, ó, a mão. Ó, braço e mão. Não tem como não decorar isso aqui, ó. Beleza? Lá na mão nós temos, ó. Lá na mão nós temos umas pecinhas, geralmente de plástico, de girar aqui, ó. São essas pecinhas aqui, ó. O nome disso é tarraxa. Isso aqui não é gira-gira. Então, o pessoal gosta de brincar daquele brinquedinho 50 spinner, já viram? Fica girando, 50 spinner. Isso aqui não é gira-gira, não. Não é pra você ficar em casa brincando de vai, gira e volta, não. Porque quando você mexe aqui, você mexe na afinação do seu instrumento. Basicamente, quando você gira isso aqui, dependendo do lado que você gira, ou você vai esticar a corda, ou você vai afrouxar a corda. Lembra que subindo é pro agudo? Quanto mais você aperta a corda, mais agudo ela fica. É como se ela fosse subir na escadinha, ó. Aqui, ó. Essa nota aqui. Eu vou até voltar um pouco, ó. Se pegar essa nota aqui de baixo, ó, e eu começar a apertar, ela vai subir na nota, ó. Perceberam que tá ficando mais agudo? E se eu for voltando, ela afrouxando, vai ficar mais grave, ó. Mais grave. Vai voltando. É porque eu tenho um filho de 4 anos, ele, papai, olha que legal esse gira-gira, e ficou ali no meu violão. Enfim, não é um gira-gira, tá, gente? Isso aqui é uma coisa hiper importante do violão. Vocês vão brincar com isso aqui todo dia quase. Violão é assim. Você afina hoje,
Amanhã você afina também. E depois de amanhã também. E o resto da sua vida você vai afinar seu violão. Porque ele sempre vai desafinar. É uma regra. Não tem esse negócio de afinei uma vez e nunca mais vou mexer. Por quê? O violão usa materiais naturais, exceto a corda aqui é de plástico, né? Isso aqui não é natural, né? Mas enfim, a maior parte do violão é feito de madeira. Madeira é uma coisa que com calor acontece o quê? Cara experiente aqui. O que acontece com a madeira no calor? Ela mexe, ela dilata. Isso aí. Então a madeira, ela fica mais macia quando você esquenta. Você pega. Aí, vou dar a dica, gente, anota isso. Nunca deixem o violão dentro do carro. Aquele tem que a pessoa, não, deixa o violão ali, amanhã eu pego. Se pegar um dia de sol, corre o risco de depois ter que pegar o seu violão e jogar no lixo. Ou então vai ter que levar no luthier. No mínimo é um serviço hoje aqui no Espírito Santo de R$ 250 para começar a mexer num violão. Serviço de manutenção hoje é, 250 reais, tá bom? Então assim, o luthier é a pessoa que conserta violão. É nessa faixa no mínimo o cara botar a mão no violão para regular alguma coisa. Pode ser daí para mais, depende da qualidade do violão, do que vai ser feito, mas eu tô botando no mínimo, valor mínimo. Se você deixa ele no calor, tô na casa da vovó, vim tocar uns louvores, aí foi almoçar e deixou ele lá naquele varandão, pegando sol em cima da mesa, ou num canto lá. O que a madeira vai acontecer? Ela vai ceder. Olha só, olhando o violão aqui, perceba que essas cordas, elas são presas desse lado e ela também do lado de cá, certo? É como se isso aqui estivesse fazendo uma força. Imagina que aqui é como se estivesse fazendo isso aqui com o braço do violão, meu braço. É como se estivesse fazendo isso aqui, ó. As cordas sempre estão puxando essa parte, ó, para cá. E esse lado aqui é comum também, ó. Da mesma forma aqui, é como se tivesse uma força assim, ó. Então o tempo inteiro é como se o seu violão, ó, aqui tá o violão retinho. É como se o seu violão estivesse fazendo isso, ó. Ele tá tentando fazer esse movimento. Aí o que acontece? Se ele enverga, o que acontece aqui, ó? Vou botar nessa posição para vocês verem melhor. Imagina que isso aqui subiu. Ou isso aqui subiu. A corda vai fazer isso, ó. Vai subir. Vai ficar muito alta para você tocar e não vai pegar mais afinação. Vai ficar desafinado. Então, deixou o violão no sol é problema. Não deixe o violão de vocês no sol, beleza? Continuando, temos o braço, temos as tarraxas aqui na mão. Isso aqui a gente chama de boca do violão. E essa parte inteira aqui a gente chama de corpo. Tudo isso aqui é o corpo, beleza? Aqui no final, ó, aquela parte de madeira aqui, ó, é o cavalete. E tem uma pecinha de plástico aqui, ó, que tá no desenho ali, ó, a pecinha branca, geralmente plástico ou de osso, é o rastilho. O rastilho, ele geralmente é responsável por ajudar a regular essa altura. Se estiver muito alta, a corda fica muito alta. Aí um luthier, ele geralmente consegue, às vezes, abaixar isso para a corda ficar mais baixa. Alguns violões, aqui assim por dentro, esse aqui não tem. Alguns violões exatamente aqui, onde eu estou botando o dedo aqui, tem um pino, tem um parafuso. Alguns vocês vão pegar e falar, olha, esse aqui tem um parafuso que os outros não têm. O que é isso? É o tensor, tá? Não tá ali no desenho, mas chama tensor. Violões, quando são com valor um pouquinho mais caro, falam assim, professor, por que tem um violão que custa 250, outro custa 400, outro custa 5 mil, outro custa 20 mil? Por que os violões não são um preço igual? Que olhando é tudo parecido, mas é aí que tá as diferenças. O tipo da madeira que é usado, uma madeira mais barata, um violãozinho chinês, ou uma madeira mais, né, uma madeira mais cara, vai mudando o preço do violão. Essa peça, esse tensor, já vai mudando o preço do violão. Para que serve esse tensor? Imagina que você tem esse braço aqui, e dentro desse braço de madeira tivesse como se fosse uma cava, uma vala, e um parafuso de ferro aqui, ó, de fora, um pino de ferro. Esse pino de ferro, ele serve para quê? Se as cordas, eu disse que elas estão aqui o tempo inteiro fazendo essa força, não é? Levantando o braço. Mas se tem um pino de ferro aqui dentro, como se fosse uma barra de ferro, não é muito mais difícil da corda fazer isso? Porque o ferro vai segurar. Ele vai tentar, mas o ferro vai segurar para essa parte do violão não subir. Então aí você vê por que o violão às vezes é mais caro do que o outro. É uma das coisas. O violão tem que ter o quê? Um tensor aqui dentro. Quando você deixa o violão no sol, em alguma situação, e ele empena um pouco, não é qualquer tipo de empeno, se ele empenou um pouquinho, ele veio um pouquinho para frente, o luthier tem uma chavinha que ele vem aqui, ó, e ele com cuidado, ele dá uma regulagem que a peça de ferro que tem aqui dentro, ela vai fazendo isso, ó.
voltando o braço para a posição original. E aí você desempena o braço do seu violão. É uma das formas de desempenar. Esse violão, por exemplo, não tem. Se ele empenar, dificilmente você vai desempenar. Tem outras técnicas, como calor, esquenta a madeira, bota peso, faz um monte de coisa. Mas aí já é apelação e não quer dizer que vai ficar bom. Só para vocês terem a noção da informação, tá? Então isso é muito importante quando for comprar um violão. Por exemplo, esse violão é excelente para tocar numa visita, para tocar num culto que você não precisa ligar na caixa do som. Agora, se fosse pra você ligar numa caixa de som, tivesse o elétrico, esse aqui até tem um elétricozinho aqui, ó. Pode ser que se você deixar no calor, rapidamente você pode acabar empenando ele. Aí pode dar um problema. Fechou? Tô dando só a dica pra vocês já tá ligado aí. Acho que eu falei tudo, né? Não, faltou duas coisas importantes. Essa partezinha aqui do violão, ó, tá vendo que tem uma pecinha branca aqui, ó? Bem a primeira peça depois da mão aqui, ó. Essa pecinha branca aqui, ó. Chama pestana. Esse aqui é muito importante, vocês vão entender um pouquinho em breve. A gente vai falar muito desse cara aqui. E depois da pestana, tem outras pecinhas que parecem a pestana, mas são pecinhas de ferro e são menores. Esses aqui são os trastes, ok? Gente, qual que é a diferença principal? Preciso agora voltamos para a aula aqui, importante. Para o teclado e para o violão. Quando a gente fala do teclado, se eu voltar aqui a imagem para vocês, olha. No teclado, o visual é muito fácil. Se eu pego e falo assim, ó, não importa, não olhe agora qual é a nota, se é Fá sustenido, se é Sol sustenido, não importa, não importa. Se eu falar assim, ó, vou bater uma teclinha preta, sem nem saber qual é a nota, você já sabe que é uma nota que é um tipo de acidente. Ou seja, você já sabe que é um sustenido. Bateu o olho, ó, o cara, eu tava vendo o cara tocar, ele bateu o dedo na notinha preta. Você já sabe que é um sustenido. Bateu a notinha branca. Você já sabe que é uma nota natural. Cadê as teclinhas pretas e as teclinhas brancas? Pode até acender a luz por enquanto. Só uma de trás aí para não ficar tão escuro, fazendo um favor. Só do fundo. Senão talvez vai ficar um pouco ruim o que a gente está falando ali. Talvez a pessoa não vai enxergar muito bem. Então, gente, percebam. Aí tá ótimo. É bom para acordar. Percebam o seguinte. Cadê as teclinhas pretas e as teclinhas brancas? Não tem. Tá vendo? No piano, aí tem gente... Visualmente, o piano é muito mais fácil. Você vê onde tá o dó sustenido, você bateu o olho ali, você sabe, tecla preta, tecla branca. Aqui a gente não tem isso. Cada degrau no violão é o que nós chamamos de casa, que fica... Tá vendo essa pecinha de ferro? Eu não disse que é o traste? Entre um traste e outro, é como se fosse aquele degrauzinho da escada que nós vimos, lembra? Dó sustenido, Ré sustenido, cada degrauzinho, é isso, cada espaço entre dois trastes, nós chamamos de casa, ok? Cada casa é um degrau daquela escada que eu mostrei antes. Então começou a ficar mais fácil. Se eu falo para vocês, não importa, esquece assim, coisa técnica, só preste atenção na coisa assim, no conceito. Se eu falar para vocês aqui, ó, que essa corda que eu tô apertando aqui é a segunda corda, tá, gente? O violão, nós falamos as cordas de baixo para cima. A de baixo é a primeira, depois vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a última, a sexta. Então vamos lá. De baixo para cima, a segunda corda. Se eu apertar o dedo na primeira casa, não tá afinado esse violão, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Na primeira casa, se eu apertar aqui e tocar só essa nota, se tivesse afinado, né, mais afinadinho, deveria ser um dó, ok? Então faz de conta que... Se aqui é o dó, lembra que nós estamos na escada. Eu disse que cada espaço desse é um degrau na escada, correto? Se essa nota aqui é o dó, se eu subir um degrau na escada, que vai para a nota pretinha, depois do dó, qual é a nota que eu tenho lá? Não, olha, vamos voltar. Lembra que aqui todos os degraus têm a mesma altura e distância. Então eu tô indo degrauzinho por degrauzinho. Depois da teclazinha no dó, depois do dó, a próxima nota não é o ré. Entre o dó e o ré, eu tenho uma aqui, ó. Lembra o degrauzinho preto? Então, depois do dó, eu tenho o... Então, vamos voltar aqui. Se aqui na primeira casinha, eu tô dizendo para vocês que é o dó, não se preocupe em decorar, que tá na segunda casa, tá na primeira corda. Esquece. Só pensa o seguinte, você tem que saber a teoria, independente do que você tá vendo aqui. Se eu digo que na primeira casa, na segunda corda, isso é o dó, se eu subir um degrauzinho, para que nota que eu tenho que ir? Sabe o dó sustenido, beleza.
Se eu subir mais um degrauzinho, vou pro Ré. Ré, mais um degrauzinho, Ré sustenido. E vai subindo. Mi, depois do Mi eu tenho o Fá. Fá sustenido e vai embora. Viram que não é tão difícil? Agora que vocês estão sabendo bem a teoria, você só tem que saber o quê? Qual que é a primeira. Se você souber a primeira, você vai embora. Tá, beleza? O violão, como não tem as teclinhas pretas, as teclinhas brancas, olha só a situação. Então, cada corda do violão, se você bater ela sozinha, sem nenhuma corda, sem nenhuma casa você apertar, ela tem uma afinação própria. Então, no caso do violão aqui, olha, eu vou passar isso depois na outra aula prática, nós vamos reforçar isso, só para vocês começarem a entender a teoria da coisa. Ainda na segunda corda, se eu tocar ela solta, se tivesse afinado, era para ser nota Si, ok? Vamos olhar pro teclado lá. Nota Si, ó, aqui, ó. No Bzinho, no Si, Si. Corda solta, Si. Se eu subir um degrau depois do Si, que nota? Olha lá, é o Dó. Então, ó, mas como que você sobe o degrau? Não é subindo em uma casinha? Então, ó, eu tô no Si. Se eu aperto agora na primeira casa, na mesma corda, ó, subir um degrau, eu tenho que nota? Dó. Então, Si, Dó. E depois eu só seguir a sequência. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, vai embora. Isso eu falei só em uma. Na outra corda vai ser a mesma coisa, porém, no violão, cada corda tem uma afinação diferente. Não entendeu? Qual a parte você não entendeu que eu vou voltar e vou explicar? Pode falar sua dúvida. Vamos lá. Olha, na segunda corda, se eu não apertar nada, eu só tocar ela, deveria ser o Si, se tivesse afinado. Não. Só. A segunda é um. Se eu agora vou subir a escada musical partindo, imagina que eu tô. Então, uma pessoa subindo a escada musical. Só que dessa vez, da outra vez, nós começamos a escada sempre da onde? Do Dó. Mas nesse caso, imagina que a pessoa está começando do Si. Entendeu? A nota solta aqui, a pessoa está começando do Si. Então, se eu estou começando do Si, eu estou no. Aqui onde eu estou é o Si. Se eu subir uma casinha, eu vou para qual nota? Vou pro Dó. É isso. Solta é o Si. Subir uma casinha, Dó. Subir mais uma casinha, Dó sustenido. Subir mais uma casinha, Ré. Mais uma casinha, Ré sustenido. Mais uma casinha, Mi. E vai embora. Pause. Vamos agora começar de outro degrau. Essa corda aqui embaixo solta, se tivesse afinado, vem, vou dar tempo para botar o afinador e tal aqui. Olha só. Essa nota aqui solta é o Mi. Então, nós estamos agora começando a escada da onde? Ó, do Mi. Ó, olhando pro teclado aqui, depois do Mi, qual é a nota? Então, olha só. Na primeira corda aqui embaixo, se aqui é o Mi, se eu subir uma casinha, que é a primeira aqui, fui pro Fá. Depois do Fá, tô no Fá, subo um degrauzinho, Fá sustenido, mais um degrauzinho, pisar cola lá. Do Sol, mais um degrauzinho, Sol sustenido, do Lá, mais um degrauzinho, mais um degrauzinho, mais um degrauzinho, ó. Olha agora que legal, ó. Nós já achamos o Dó aqui, ó. É desafinado, mas deveria ser a mesma nota aqui. Deveria ser o Dó aqui também. Lembra que na segunda corda, a primeira casa eu disse que é o Dó? Aqui, que era Si e depois Dó. O outro Dó vai estar aqui. Percebe que o Dó vai ter um monte de lugar aqui no violão. Assim como o Mi vai ter um monte de lugar. Deu para pegar mais ou menos... Depende da primeira corda solta. Aí agora vocês vão ter o exercício para fazer em casa. Exercício para casa. Basicamente, o que eu fiz? Eu fiz um exercíciozinho aqui que eu imprimi como se fosse um braço do violão e vou dar para vocês colocarem os nomes, porque vocês já entenderam a teoria. Você só tem que aplicar agora. Todo mundo entendeu como funciona. Vou deixar do quadro, não vou tirar ali não, ó. Pode colar. O importante é você começar a entender como é que funciona e começar a internalizar esse conhecimento. Isso vai ser essencial para a gente poder tocar o violão. Eu peguei justamente a segunda corda aqui, ó. Lembra que eu falei que de baixo para cima que a gente olha? Olha no desenho de vocês aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? A primeira coluna aqui, ó, é o que eu chamo de coluna zero, seriam as cordas soltas. Ó, a primeira cordinha solta, um Ezinho, que é o... Que nota é essa? É um Mi.
A de cima é o Si, que é o Bzinho. Si. Sol. Depois. Ré. Depois. Mi de novo. Então, aqui tem um macete. Perceba que a de baixo, fininha, é a mesma da corda grossa. Outro macete celular nesse papel. Tá vendo que eu numerei as colunas aqui, ó, de 1 até 12? São as casas, ó. Ó, aqui, ó, gente, a primeira são as cordas soltas. Depois na casinha número 1 é apertando a primeira casa. Tanto que eu ensinei pra vocês que o solto na segunda corda aqui é o Si. Se eu apertar na segunda casinha, eu botei até impresso aí, é o Dó. Viram aí? Alguém não entendeu o papel? A coluna aqui é a casa do violão. É a casa, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você ver, ó. Ó. Se na segunda... Tá vendo a segunda corda de baixo pra cima, que eu deixei toda com as bolinhas? Então, ó, a primeira nota é qual? Bzinho aí, ó. Tá aí na sua frente aí, qual que é? É, o B é o Si. É o Si. Tá vendo aqui no númerozinho? É isso aqui, ó. É a casa número 1. Toda essa reta aqui, ó. Tudo isso aqui são notas que estão em qual... Se eu pegar agora e vir pra cá, eu tô em qual casa? Casa 2. Então, ó. Casa 2. Agora, casa 3. Entenderam mais ou menos a ideia? É isso. O que eu quero que vocês façam? Coloca o nome de todas as notas em todas as cordas até a coluna 12. Pra praticar. Professor, eu entendi a ideia, mas se você não praticar, você não escrever, você não vai gravar, você não vai decorar o negócio. Então, escreva. Pode escrever, vou dar uns 5 minutinhos. Meu objetivo aqui não é dar o peixe pronto. Eu quero fazer o quê? Ensinar vocês a pescar, entendeu? Se você aprender a pescar, meu amigo, com 2 meses vocês já estão tocando e daí pra frente nem precisa de mim. Vai vir pra aula porque eu vou dar as dicas, eu vou tirar dúvida, passar macetes. Mas se a pessoa falta de data, daqui 2 meses a pessoa vai sozinha. Que em 2 meses eu vou passar toda a teoria necessária. Esse é o plano, entendeu? Então, agora depende de vocês. Não é o tio que vai dar aqui. Vocês têm que agora botar o nomezinho aí. Se errar, gente, fica tranquilo. Tenta fazer de lápis quem tiver, que depois você pode apagar e corrigir. Quem não puder fazer de caneta, faz de caneta. Mas assim, é isso aí.